Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Maíra, professora de Biologia D. Na semana passada já passei com vocês os exercícios da aula 2 e hoje então eu vou trabalhar com vocês os exercícios da aula 3. Consegui arrumar minha saída de som aqui, então acho que vai ser bem mais tranquilo para a gente ver os exercícios essa semana. Então, na aula de ontem do professor Wagner, vocês já viram a parte teórica, da respiração aeróbica. Hoje, então, eu vou conversar com vocês sobre os exercícios, Dentro dos exercícios, dá para a gente dar uma repassadinha nos conteúdos teóricos que vocês já tiveram. Vamos lá, então, para a nossa primeira questão, que fala o seguinte. Sobre a respiração celular, é correto afirmar que: alternativa A glicólise consiste em uma série de reações químicas, na qual a molécula de glicose resulta em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Aqui a gente tem a nossa alternativa correta, Porque nada está falando basicamente do que é a definição da glicólise. Tá? É a quebra de uma molécula de 6 carbonos, que é a glicose, em duas moléculas menores, de 3 carbonos, que é chamada ácido pirúvico ou piruvato. Alternativa correta. Vamos só dar uma corrigida nas outras alternativas, que a gente já faz, uma lembrancinha da teoria. Na alternativa B, ela fala que a glicólise é a etapa aeróbica da respiração, que ocorre no citosol e que na ausência de oxigênio produz etanol. Então, aqui, na verdade, na glicólise é uma etapa anaeróbica, Porque ela realmente não ocorre na ausência de oxigênio, então por isso que ela é chamada de uma etapa anaeróbica. A C fala que o ciclo do ácido cítrico é a etapa da respiração celular aeróbica que produz maior quantidade de ATP. Não, O ciclo do ácido cítrico, também é chamado de ciclo de Krebs, dentre as etapas aeróbicas, que é ele, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, é a etapa menos energética, então não é a mais energética. Na alternativa D, o ciclo do ácido cítrico ocorre na membrana interna da mitocôndria e tem como produto a liberação de CO2. Não, O ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, acontece aonde? Na matriz mitocondrial. Então, lá dentro da membraninha, bem na parte mais interna da membrana. Na parte mais interna da mitocôndria. Então, bem lá no centro, bem na parte interna, que acontece o ciclo de Krebs. E a alternativa E, a fosforilação oxidativa ocorre na matriz mitocondrial utilizando o oxigênio para a produção de água e CO2. A fosforilação oxidativa, não ocorre na matriz mitocondrial, ocorre nas cristas mitocondriais. Então, agora sim, a fosforilação oxidativa ocorre na membrana interna da mitocôndria, que chama crista mitocondrial, beleza? Então, a gente tem o inverso aí entre a alternativa D e E. Portanto, então, o nosso gabarito, alternativa A, beleza? Na nossa segunda questão, então, da UEL, nossa vizinha aqui, Pode ser que alguns de vocês vão prestar vestibular lá e vamos ver como que já foi cobrado esse assunto na UEL. Mostre, então, o esquema, Analise o esquema da respiração celular em eucariotos a seguir. Então, eu tenho a glicólise, a primeira etapa, eu tenho a glicose, A etapa A está representando a quebra da glicose em ácido pirúvico, então, a gente já sabe que essa etapa é a glicólise. Na segunda, na etapa B, está tendo a entrada de ácido pirúvico, a liberação de CO2 e a liberação dos prótons ali, do H. Então, a gente já sabe que é o ciclo de Krebs. E a etapa C, está tendo a liberação de água, consumo de O2. A gente já sabe, então, que é o quê? A fosforilação oxidativa, beleza? Vamos ver as alternativas. Com base nas informações contidas no esquema e nos conhecimentos sobre respiração celular, considere as afirmativas a seguir. A primeira, a glicose é totalmente degradada durante a etapa A, que ocorre na matriz mitocondrial. Não, A gente sabe que a glicose ela é degradada na etapa A, mas ela não ocorre na matriz mitocondrial. A glicólise ocorre onde? No citoplasma. Então, lá na parte do citoplasma que acontece esse processo, portanto, errada. A 2. A etapa B ocorre no citoplasma da célula e produz menor quantidade de ATP que a etapa A. Então, a etapa B, a gente está vendo ali que é o ciclo de Krebs, não acontece no citoplasma, galerinha? O ciclo de Krebs acontece aonde? Lá na matriz mitocondrial, então dentro da mitocôndria. Portanto, também está errada. A 3. A etapa C ocorre nas cristas mitocondriais e produz maior quantidade de ATP que a etapa B. Beleza, A etapa C a gente sabe que então que é a fosforilação oxidativa
e ela é a etapa mais energética da respiração aeróbica, né? Então, correta. E o 4, o processo anaeróbico que ocorre no citoplasma corresponde à etapa A. Beleza, certo também, né? Então, a parte anaeróbica é a glicólise, não precisa de oxigênio, e a glicólise está no A. Então, portanto, 3 e 4 corretas, alternativa C. Tranquilo? Então, para vocês verem, as duas primeiras questões não cobrou, né, detalhezinhos dos processos, saber exatamente quantos ATPs produzem em cada etapa, quanto que libera de CO2, quanto que vai liberar de prótons. Na verdade, o que a gente tem que saber não, caso você consiga decorar não, né? Mas compreender esses processos é muito bom. Mas também saber onde esses processos ocorrem, qual processo é mais energético, também mata muito a questão, beleza? Vamos lá para a questão 3. Fala o seguinte: com relação à respiração e à fermentação, podemos afirmar que, então, os dois processos, os processos da aula passada e da aula retrasada. Obtém-se glicose por esses processos? Não, né? A gente utiliza a glicose, a gente quebra, degrada a glicólise para que esses processos ocorram, então, ao contrário. A B, em ambos os processos da formação de ácido pirúvico, correto, né? Porque a glicólise, ela é a primeira etapa de ambos os processos, e em ambos os processos, então, vai formar ácido pirúvico, beleza? Fala, na respiração anaeróbica ocorre participação de oxigênio? Não, né? É na respiração aeróbica que ocorre a participação do oxigênio, na anaeróbica não ocorre. Alternativa D, a respiração aeróbica produz menos ATP que a fermentação? Não, né? A respiração aeróbica sempre vai ser muito mais energética que a fermentação, então é muito mais vantajoso para um organismo fazer a respiração aeróbica do que a fermentação. E a alternativa E, esses processos consomem mais energia do que produzem. Não, também, vão pensar sempre que o saldo energético desses processos, eles são maiores. Então, por mais que tenha um gasto de energia, no final, com a produção de energia, o saldo energético vai ser maior. Beleza, gente? Vamos lá, então, para a questão 4. Questão 4 conta uma historinha pra gente e fala lá. Joana decidiu fazer um pão com os seguintes ingredientes: 4 xícaras chá de farinha de trigo, meia colher chá de sal, 1 colher e meia sopa de fermento biológico e 1 xícara chá de leite morno e 2 ovos. A receita recomendava que a farinha fosse misturada com sal e açúcar, e que o fermento deveria ser acrescentado à mistura após ser dissolvido ao leite. Joana colocou o leite no fogão e, sendo muito cautelosa, esperou até ocorrer a fervura. Assim que o leite ferveu, apagou o fogo e acrescentou o fermento. Trabalhou a massa e deixou descansá-la por 15 minutos. Seguindo os procedimentos, levou o pão ao forno e, após 50 minutos, para a surpresa e decepção de Joana, seu pão não cresceu. E vamos lá para as alternativas que apareceram aí para a gente. A explicação para que o pão não tenha crescido é que A. Não se deve deixar massas que levem fermento biológico descansando, pois durante esse tempo as leveduras começam a fermentar, produzindo ácidos que impedem o crescimento da massa. Nada a ver, né, gente? A gente sabe que nesse tempo de descanso a massa cresce, então não é a questão correta. O leite teria que ter fervido mais por mais tempo para eliminar todas as bactérias indesejadas. Como as bactérias não foram eliminadas, essa competição interespecífica limitaram a ação das leveduras. Nada a ver também, né? A alternativa C. Ao misturar o fermento ao leite recém-fervido, a temperatura matou as leveduras, impedindo a liberação dos gases que fariam a massa crescer. Correta, né? Vamos pensar que isso aqui, as leveduras, né, são organismos, são seres vivos que, ao serem colocados em alta temperatura, acabam morrendo. Se a levedura morrer, não vai cumprir o seu papel, né, de fazer a massa crescer, a liberação de CO2. Lembra lá que tinha aquele GIF que a massa cresce por causa da liberação de CO2? Se o levedo morrer, né, não vai ter a fermentação, portanto o pão não cresce. Então é a minha alternativa correta. E por último, a alternativa D, o leite após a fervura libera grande quantidade de lactose, que pode ser fermentada pelas leveduras e ácido lático, que por sua vez impede o crescimento da massa. Não, também, né? Não vai ser a lactose do leite ali que foi fervido, que foi utilizado, foi o açúcar que foi colocado na receita. Beleza, gente? Então, alternativa C, alternativa correta. Vamos lá para o nosso exercício 5, da PUC-Rio, e fala lá. Sabe-se que o indivíduo da espécie humana não pode ficar sem realizar respiração sistêmica por muito tempo. É aquela respiração onde o oxigênio sai, o oxigênio
o sangue sai oxigenado do coração e vai ser mandado para todo o corpo. Depois todo o corpo vai recolher o CO2, né, e mandar para o pulmão de novo para acontecer a oxigenação, né? Então vai acontecer a hematose. Então o sangue vai sair oxigenado do pulmão e o coração vai transmitir sangue para todo o corpo. Depois todo o sangue do corpo vai voltar para o coração rico em CO2 e vai ser mandado para o pulmão para que seja feita a oxigenação, né? E esse processo vai ser feito, né, constantemente. Isso é a nossa circulação, a nossa respiração sistêmica. Sob pena de sofrer lesões cerebrais. A análise alternativa que descreve corretamente o processo metabólico celular que ocorre nesse caso. Então, quando a gente fica muito tempo sem fazer a respiração sistêmica. Na ausência do oxigênio molecular, as células iniciam um processo fermentativo de respiração aeróbica. Não, né? Na ausência do oxigênio, as células podem fazer um processo fermentativo de respiração anaeróbica, né? Que produz o ácido lático lá. Mas, na verdade, são só células bem específicas, que são células do tecido muscular, que vão fazer por um período, né? Para suprir ali a falta de oxigênio. Mas é só em condições bem específicas. Alternativa B. O gás carbônico produzido na respiração se acumula, provocando a diminuição do pH celular. Perfeita essa resposta, né? Claro que para vocês terem essa resposta com mais convicção, vocês vão precisar da aula do sistema respiratório junto, né? Ter a fisiologia do sistema respiratório também. Mas pela essa explicação que eu dei, então, de que a respiração sistêmica recolhe, né, na verdade, faz com que o sangue rico em CO2 vai para o pulmão eliminar, né, através da respiração esse CO2. Se não acontece respiração sistêmica, esse CO2, né, o gás carbônico, ele permanece no sangue. E por ser um gás ácido, ele vai acidificar o sangue, né, vai fazer com que o pH do sangue diminua, então fique com pH ácido. Esse gás acidifica o sangue, por isso o pH diminui. Portanto, a alternativa B correta. As demais, então, não vão estar corretas, né? O oxigênio molecular é consumido e sua diminuição causa aumento do pH. Não, nada a ver. O oxigênio molecular começa a se transformar em ácido carbônico. Também não. E na ausência de oxigênio molecular, a célula passa a fazer digestão aeróbica. Também não, beleza? Alternativa B. Vamos para a nossa questão 6. Na questão 6, fala lá. Um professor, após discutir com seus alunos os conteúdos pragmáticos de biologia, pediu aos estudantes que usassem seus conhecimentos para interpretarem a seguinte informação, já cientificamente comprovada. O número de cristas mitocondriais é maior nas mitocôndrias de células musculares cardíacas do que em mitocôndrias de células de células epiteliais. Um grupo de alunos interpretou a informação através das seguintes afirmações. Então, por que nas cristas mitocondriais de células musculares, nas mitocôndrias das células musculares eu tenho mais cristas mitocondriais e nas mitocôndrias das células epiteliais eu tenho menos cristas mitocondriais? Lá no 1, as células da musculatura cardíaca, pelas funções que desempenham, despendem mais energias do que células epiteliais. Certo, né? Se eu tenho uma célula muscular, a célula muscular vai realizar muito mais movimento que exige um gasto maior de energia. Se exige um gasto maior, né? Se exige um gasto maior de energia para fazer a contração dessas células, né? A contração faz com que eu tenha um gasto muito grande de ATP. Eu vou ter também fazer que o quê? Produzir esse ATP. Então, eu vou ter que ter uma mitocôndria com uma grande produção. A gente sabe que a etapa mais energética ocorre aonde? Nas cristas mitocondriais. Então, se eu preciso de mais ATP, e a etapa mais energética acontece nas cristas mitocondriais, que é a fosforilação oxidativa, aonde eu preciso de mais energia, eu vou ter que ter mais cristas mitocondriais. Portanto, né, as células realmente musculares vão ter mitocôndrias com maior quantidade de crista, porque vai ter a maior produção de ATP lá na fosforilação. Beleza? Então, alternativa o tópico 1 está correto. O 2. A maior produção de ATP no processo de respiração celular ocorre na fosforilação oxidativa, que tem lugar nas cristas mitocondriais. Beleza, né? Tudo que eu falei ali na alternativa anterior. Então, ocorre nas cristas mitocondriais e produz maior ATP. Então, correta também. A 3. O maior número de cristas mitocondriais leva a um aumento na área da membrana interna e, portanto, a maior capacidade de conduzir o ciclo de Krebs.
Não é o ciclo de Krebs, né? O que está errado nessa frase aí é que seria a fosforilação oxidativa. O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial e não nas cristas, beleza? Então, de novo, aí uma questão que tinha que saber aonde ocorre cada um dos processos e qual processo é mais energético que o outro, beleza, gente? Portanto, então, meu gabarito letra B, 1 e 2 corretas, beleza? Vamos lá para 7. Da PUC Paraná, que eu acho que a maioria também vai tentar fazer, né? Pelo menos para treinar aí. Vamos ver como que foi cobrado na PUC. Analise as afirmações abaixo relativas ao processo do metabolismo energético. O primeiro, fermentação, respiração aeróbica e respiração anaeróbica são processos de degradação das moléculas orgânicas em compostos mais simples, liberando energia. Beleza, né? A alternativa está correta, porque a gente vai ter quebra da glicose em moléculas mais simples. A2. Todos os processos de obtenção de energia ocorrem na presença de oxigênio. Não, né? A gente sabe que na fermentação não precisa necessariamente ter a presença do oxigênio para que ocorra. Portanto, está incorreta. A3. A energia liberada nos processos do metabolismo energético é armazenada nas células, nas moléculas de ATP. Sim, né? Então, a energia liberada vai ser liberada na forma de ATP. 2, ok também. A3, né? Ok. A4. No processo de fermentação, não existe uma cadeia receptora de hidrogênio que está presente na respiração aeróbica e anaeróbica. Essa cadeia receptora de hidrogênio está presente só onde? Na aeróbica, né? Na anaeróbica não está presente. Então, a 4 também está incorreta, porque está falando de uma coisa que é presente só na respiração aeróbica. E a 5. Na respiração aeróbica, o último aceptor de hidrogênio é o oxigênio, enquanto na respiração anaeróbica é outra substância inorgânica. Então, agora está correto, né? 5 correta. E a 6. Na fermentação, a energia liberada nas reações de degradação é armazenada em 38 ATPs, enquanto na respiração aeróbica e anaeróbica é armazenada em 2 ATPs. Não, né? Apenas na respiração aeróbica eu tenho essa produção de 38 ATPs. Na anaeróbica, a de 2 ATPs. Portanto, então, eu vou ter a alternativa 1 correta, a 2 e a alternativa 5. 1, 2 e 5, beleza? Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. A 8 da FUVEST. Em uma situação experimental, camundongos respiraram um ar contendo gás oxigênio constituído pelo isótopo na presença de isótopo 18. Em uma situação experimental, camundongos respiraram um ar contendo gás oxigênio constituído pelo isótopo 18. A análise das células desses animais deverá detectar a presença de isótopo 18 primeiramente. A. No ATP, B. Na glicólise, C. No NADH, D. No gás carbônico e E. Na água. Na água, né? Porque se eu estou falando aqui de respiração, a gente vai ter uma das primeiras liberações lá no ciclo de Krebs da água. Então, na água, eu vou ter o oxigênio sendo, né? Lá no ciclo de Krebs, lembra que tem liberação de água. O oxigênio que foi consumido ali vai ser liberado na forma de água. Então, esse oxigênio do experimento vai ser absorvido, vai ser liberado junto na molécula de água, lá, aquele Ozinho da molécula de H2O, beleza? Por isso que é a alternativa E, tranquilo? Na questão 9, vai falar lá, assinale a alternativa correta sobre a maneira como os seres vivos retiram energia da glicose. Então, como é que esses seres vivos conseguem, né, retirar a energia dessa molécula? A alternativa A. O organismo, como precisa de energia rapidamente e a todo tempo, faz combustão da glicose em contato direto com o oxigênio. Não é combustão, né, gente? Não é queima. Combustão é queima. É a degradação, é a quebra. Então, por isso que está errado. Nem sempre precisa ser em contato direto com o oxigênio, né? Porque a fermentação não é. B. Como a obtenção da energia não é sempre imediata, ela só é obtida quando a glicose reage com o oxigênio nas mitocôndrias. Também não, né? Porque não é só nas mitocôndrias que acontece a captura de energia da glicose. Pensa lá
na fermentação, né? Não acontece nas mitocôndrias, por isso que está errado. A C. A energia, por ser vital para a célula, é obtida antes mesmo de a glicose entrar nas mitocôndrias, usando o oxigênio no citoplasma, com a liberação de duas moléculas de O2 e ATP na glicólise. Também não, né, gente? A primeira obtenção de energia vai ser com a quebra da glicose, que é no citoplasma, mas não usa oxigênio. Nesse momento não tem a utilização de oxigênio. O oxigênio vai entrar só nas próximas etapas. Por isso que está errado. A D. A energia da molécula de glicose é obtida através da oxidação dessa substância pela retirada de hidrogênios presos ao carbono, desidrogenações, que ocorrem a nível do citoplasma e mitocôndrias. Agora sim, beleza, né? Então aqui eu vou ter o que? Lembra lá que para acontecer a quebra da glicose, vou ter que desestruturar essa molécula, retirando os hidrogênios retirando 2 hidrogênios, né, para formar os próximos passos lá. Então, a alternativa D é correta. Lembrando que a glicólise, ela é uma etapa de 10 passos, onde eu tenho várias enzimas, né? Essa desidrogenação é feita pelas desidrogenases, então vai ser várias etapas. A primeira etapa é o quê? Eu retirar hidrogênios para fazer nessa quebra em moléculas menores. Mas, então, por isso que a alternativa D é correta. E aí, a obtenção de moléculas de ATP é feita por enzimas chamadas desidrogenases, que falei na linha anterior, depois que a molécula de oxigênio quebra a glicose parcialmente no hieloplasma. Não, né, gente? Então, é feita pelas desidrogenases, porém não é porque a molécula de oxigênio quebrou, né? O oxigênio só vai entrar depois, porque é uma etapa anaeróbica. Tranquilo? Então, a alternativa D correta. E por último, né, nossa questão discursiva, fala lá, da Unicamp, fala lá. As macromoléculas polissacarídeos, proteínas ou lipídios, sem ler lá da BioA, ingeridas na alimentação não podem ser diretamente utilizadas na produção de energia. Essas macromoléculas devem sofrer digestão, então elas vão ser quebradas. Então a gente come, né, proteínas, lipídios, polissacarídeos, só que a gente não utiliza direto essas moléculas. Primeiro a gente vai degradar elas, digerir, e depois a gente vai utilizar um produto menor, né? Esses produtos, então, vão ser utilizados no processo da respiração celular. Vamos para a alternativa A. Quais são as moléculas menores que se originam da digestão das macromoléculas? Está no texto? Então, a gente sabe que, a partir de agora, né, a menor molécula que vai entrar em nível de respiração celular é a glicose, e a glicose vem, então, da quebra dessas macromoléculas. Beleza? Então, é a molécula que vai entrar nesse nível de respiração celular e vem da quebra das macromoléculas. A B. Como ocorre a quebra química das macromoléculas ingeridas? Então, agora aqui não é bem relacionado à nossa aula, né? Aqui é mais relacionado lá à aula de BioA, para vocês verem, né, que aqui a gente ensina vocês separadinho, né, por conteúdos, mas podem ser cobrados conteúdos unidos, né? Devem ser cobrados assim. Então, pode ser que a biologia D vai aparecer junto com biologia A, biologia D pode aparecer junto com a biologia B ou com a biologia C. Então, sempre é bom tentar fazer esses links, né, entre os conteúdos que são dados. Então, ali na B, pergunta como que ocorre a quebra química dessas macromoléculas. Então, é a digestão. Então, vai acontecer o catabolismo. Lembra que o catabolismo é a quebra de moléculas grandes e moléculas menores, né? Então, quando eu tenho esse catabolismo, significa que eu vou pegar uma macromolécula e degradar ela em moléculas menores, formando, né, dividir em moléculas menores, beleza? Então, é um dos processos do metabolismo, né? E a alternativa C, respiração é um termo aplicado a 2 processos distintos, porém intimamente relacionados que ocorrem no organismo em nível pulmonar e nível celular. Explica a relação que existe entre esses 2 processos. Então, quer saber qual é a relação em nível pulmonar, né? O transporte de gases que acontece na respiração sistêmica, e a respiração celular, que é o que? A produção de energia para a célula funcionar. Então, a produção de ATP para essa célula funcionar. Então, a respiração pulmonar ela vai possibilitar que aconteça a respiração celular. Porque a respiração pulmonar faz o quê? Fornece o O2. E a respiração celular precisa do O2, né? Então, a respiração pulmonar, ao oferecer o oxigênio para as células, faz com que esse oxigênio seja utilizado lá como receptor de elétrons
então, o receptor final de hidrogênio na cadeia respiratória, né? Onde vai ter a produção de ATP. Então, quando a gente faz a respiração sistêmica, a respiração pulmonar, o oxigênio obtido nessa respiração é utilizado lá na respiração celular, como, né, no último processo, lá na fosforilação oxidativa, para funcionar como receptor de elétrons, então, e produzir o ATP. Beleza, gente? Então, eu espero que tenha ajudado vocês aí nesses exercícios. Eu sei que esse assunto às vezes deixa a gente um pouco apreensivo, né, com um pouco de receio aí de cair alguma coisa, mas pensem, ó, levem para os estudos de vocês isso que eu disse, de que às vezes não é tão importante saber cada etapa, cada parte do processo, mas sim aonde esse processo ocorre, quais são os produtos do processo e se é aeróbico, se é anaeróbico, qual processo é mais energético, beleza, gente? Então é isso aí, semana que vem eu encontro vocês de novo. Agora a gente vai entrar numa nova etapa, né, do nosso material. A gente vai começar a falar sobre a genética e qualquer coisa procure a gente, beleza? Bons estudos, gente, bom final de semana e até mais.